Jean mandou pegar o microfone. Não tem que me escutar mais alto ainda. Só um aviso, além de falar para todos seguirem a gente no Instagram. A gente, repetindo, ontem alguém esqueceu uma sacochila aqui no auditório. Tava aí, levanta a mão, Jean. Mais ou menos onde o Jean tava. Ela tava inteira, com camiseta, caneca, bloquinho. Então, se você perdeu, ou sabe do amigo que perdeu, fala com a gente da comissão. Ela vai ficar com a gente até o final da semana, tá bom? Então, espalhem aí a notícia, porque alguém tá sem kit. Então, e o form, gente, ó, todo dia, de madrugada, que é a hora que o Jean trabalha, eles vão receber um form falando sobre tudo que teve na semana, ao longo do dia, na semana, né? Daí, se vocês puderem dar sua opinião lá, pra gente saber como que tá, se vocês estão gostando, se vocês não estão, pra gente melhorar nas próximas. Então, por favor, respondam a gente. É rapidinho. 5 minutos. Beleza? Mais nada? Agora a Gabi vai apresentar pra você. Boa noite, pessoal. Eu uso o microfone, porque eu falo baixinho. Mas agora eu falo alto e claro, porque eu tenho a honra de apresentar o professor Antônio Moretti. E o professor Moretti, ele fez a graduação em Ciência da Computação aqui na Unicamp, quando esse curso ainda era do IMEC. E ele tem um mestrado em Matemática Aplicada, aqui pela Unicamp também, e um doutorado em Engenharia Industrial, é isso aí, pelo Georgia Institute of Technology. E o professor Moretti tem bastante experiência com a área de engenharia de produção e modelagem matemática, que é o que ele vai falar um pouquinho pra gente hoje. Então, professor Moretti. Vocês me escutam aí atrás? Alô? Então, como a Gabriela está falando, eu fiquei aqui desde 81 até 2011. Depois eles abriram a parte de engenharia de produção em Limeira. Daí eu fui para Limeira porque era mais a minha área. Bom, me disseram que era uma palestra para iniciante, né, para pessoa que está entrando ou que vem segundo ano. Então não sei se a pessoa já fez PL ou está fazendo, talvez seja um pouco simples demais, mas eu vou tentar passar para vocês a importância, né, da modelagem matemática. Certeza que você disse. Por causa da gravação. Ah, entendi. Ok. Tá bom. Então, a gente vai falar sobre modelagem matemática, alguns conceitos básicos, que você já tinha, tá? Os tipos de modelos, depois começamos com o processo de modelagem e por que a gente utiliza modelo e não tenta resolver a coisa ou de maneira criativa ou de maneira intuitiva, fazendo heurística, fazendo coisa do tipo. Certo? Bom, modelagem foi. Melhor achar. Não sei se vai pegar isso aqui. Bom, modelagem matemática a gente pode dividir assim em modelos descritivos e prescritivos. Tá? O descritivo é que você descreve a solução, por exemplo, simulação de sistemas. Então você propõe um conjunto de soluções, eles rodam, fazem a simulação e daí pega a melhor política que você criou. Exemplo, por exemplo, banco. É melhor uma fila para cada caixa ou uma fila única? Então o cara simula essas duas situações e faz um tratamento estatístico lá e com isso fala, essa política é melhor. O prescritivo é que nem um médico. Vai no médico, o cara prescreve uma receita para você. Então vai aparecer uma solução. Né? Ele vai falar qual é a solução. No prescritivo, nós temos aí os métodos exatos, onde eu garanto, eu tenho uma maneira de provar que a gente chega na optimalidade. Tá? E, devido a alguns problemas serem extremamente difíceis de resolver computacionalmente, o pessoal vai para a parte de aproximação. Então, usando heurística. Entre elas, heurísticas e meta-heurísticas, né? Na verdade, nós temos primeiro uma heurística construtiva, que geralmente faz uma heurística específica para o problema. Depois você tem uma heurística de melhoramento. Geralmente você usa árvore genético, search, link annealing, dicionários, coisas do tipo. Então, basicamente é isso. Né?
que eu acabei de falar. Vou passar rapidinho para essa parte que é mais chata. Bom, quais são as principais características? Representação descritiva de processos reais. Ou seja, você verbaliza os condicionantes do problema, né? E daí depois tenta escrevê-los matematicamente. Essa é a ideia da modelagem. Eu praticamente, muita coisa pode ser modelada. Tem muitos truques para modelar diversas situações. Até situações C, isto aqui, então isso aqui. Parece português, né? Mas a gente consegue escrever isso matematicamente. Ou isso aqui, ou isso aqui. Né? E isso é conseguido se a gente pegar, trabalhar com variáveis binárias, variáveis inteiras, ou programação linear mista, onde tem variáveis contínuas, que quem está fazendo PL trabalha com a parte contínua, e a inteira já envolve variáveis binárias e variáveis inteiras mesmo. Esses problemas são extremamente difíceis. Quando eu falo difícil, é em termos de tempo. Às vezes você coloca o programa para rodar lá e demora 3 dias. Tá? Se você está no chão de fábrica, você vai esperar 3 dias. Né? Você faz uma escriturização de tarefas de máquinas e daí uma máquina quebra. Qual seria de novo a alocação? Como é que seria? Se você rodar o seu programa e demorar 3 dias, você vai mandar ele embora. Então, melhor que seja em 15 segundos. Né? Você pode trabalhar com parâmetros incertos, distribuições, seria a modelagem estocástica, mas na programação linear você assume na média. Né? Quando você faz, por exemplo, um modelo matemático para dieta animal, para lá, ração, alfafa, um monte de coisas, o milho, soja, tudo misturado, batido, o milho feito aqui em São Paulo pode ser diferente em termos de composição, lógico que tem uma variância, né? E do milho lá que você comprou do Pará, tá? Mas a gente assume que é média. Então o cara assume que você comeu um pouquinho mais um dia, um pouquinho menos outro dia e assim vai. Bom, então a gente assume que os dados são determinísticos. Você pode visualizar, por exemplo, ajudar a parte de visualização. Né? Você está na tua empresa e daí tem uma situação que você está sentindo que está em um gargalo e daí você pode modelar comprando mais uma máquina. Você não comprou, você colocou no modelo. E daí você mostra para o seu chefe que o negócio funcionou. Aí sim vale a pena você investir na máquina. Vai comprar a máquina para ver se funciona. Pode ser que não funciona, seja aí o gargalo. Então a gente pode fazer esses cenários e o que ele chama aqui de metodologia deixa eu ver. Isso aqui eu coloquei para mostrar para vocês. Esse software aqui é um software de simulação chamado Arena. Tá? A coisa interessante dele é a seguinte: você pode escrevê-lo, fazer um videozinho. Você pode fazer um videozinho desse tipo e mostrar exatamente a local que o cara trabalha. Quer dizer, quando você vai falar, a dificuldade maior que nós temos quando a gente vai conversar com ele em indústria é o linguajar. Você fala, aí o cara, por exemplo, eu demorei muito tempo para descobrir quando eu falava, não, nós vamos otimizar o seu processo. O cara, mas o SaaS faz isso. Não, o SaaS não faz, o SaaS é um gerenciador de informação, ele não otimiza. Não, faz sim. Daí, um dia eu estava indo embora para casa, daí eu percebi que otimizar para ele era deixar melhor. E otimizar para a gente é a solução ótima. Entendeu? Então, para ele, o SaaS otimizava mesmo, porque o cara pegava, organizava todas as situações dele, e chão de fábrica, e estava ótimo, né? Ele tinha a vida dele mais fácil. Agora, como um modelinho desse tipo, assim, usando softwares de simulação, você pode projetar exatamente como que é o ambiente da fábrica. Aí o cara vai se sentir um pouquinho mais confiável, né? Poxa, eu estou entendendo isso, olha, isso aqui é o lugar que eu trabalho. Então, já quebra aquele gelo, né? Isso é importante, gente. Realmente eu estou falando, parece não ser, mas realmente é importante você quebrar essa barreira inicial do linguajar. Aqui seria o problema que a Márcia gosta de trabalhar, né? Locação de navios nos berços, né? Esses berços daqui. Acho que eu apertei alguma coisa errada. Ou então.
Eu não falei. Cada menina que sopra o negócio, ela soprou sempre, deu certo. Bom, de qualquer maneira, você pode planejar, fazer um modelo de funcionar assim, vocês verão ver. Isso aqui são os berços, os navios ficam, eles chegam e ficam parados em uma certa posição, até que eles são chamados para se fazer o carregamento ou descarregamento. E eles pagam dinheiro para isso, né? Quanto mais tempo ele fica. Tem janela de atendimento, o cara, se ele chegar naquele tempo, acabou, sei lá, 3 horas, e ele não conseguiu carregar todo o navio dele, ele vai embora sem carregar. Vem outro navio que pega, por isso que esse negócio é enorme. Tá? E daí paga, e o cara está sendo penalizado de uma certa maneira, porque ele está levando tudo que ele deveria levar. Bom, de novo, os elementos básicos que nós temos. Né? Nós temos os parâmetros, que são dados, né? Parâmetros do modelo, as variáveis de decisão, as restrições em função do objetivo. Tá? Tudo isso está relacionado com região factível, solução ótima. Parâmetros são dados. Os dados que nós temos, que a gente retira da informação do sistema. Né? Esses dados, por exemplo, pode ser processamento de cada tarefa em máquinas. Se eu quero esquematizar tarefas em máquinas, eu preciso saber o tempo de processamento de cada tarefa. A distância entre clientes e distribuidores, previsão de demanda, número de itens disponíveis no estoque, tudo isso aí é dados que eu preciso. Tá? Essa parte aí, talvez a gente não dê muita importância, mas isso me lembra uma história do meu, que tem um sobrinho que trabalha numa consultoria, e ele rodava um negócio e não dava certo, aí ele falava, tá tudo certo, o que aconteceu aqui, né? É que geralmente os dados são colocados por gente, por humanos. E o cara, ele tinha digitado um negócio que deveria ser com 3 dígitos, digitou com um ponto, uma coisa a mais. Então o que acontece? O dado está errado. Então a primeira coisa, tem que fazer um tratamento de dados. Né? Isso aí um estatístico vai pegar e ver se os dados se não tem nada, um ponto fora da regra. Essa parte é importante. Tá? Bom, variáveis de decisão são aquelas que, se você mudar, são as incógnitas do nosso programa. Se eu mudar o valor, eu mudo a função objetivo. Então, relacionado com o que a gente viu como dados, eu posso falar que eu tenho aqui a sequência das tarefas nas máquinas, a cobertura de clientes para o distribuidor, um plano estratégico de produção e assim por aí. A conjugação de corte material, por exemplo, problema de cortes, né, de chapas na indústria para produzir um fogão, por exemplo. Tá? Então você tem uma chapa enorme e isso tem que ser cortado no tamanho do fogão. E isso você tem que cortar de tal maneira que você minimize o desperdício. Né? Tem problemas, por exemplo, problemas de corte de papel também. E dependendo do maquinário que a pessoa tem, esse tipo de corte pode ser um corte ortogonal, né? Como chama? Um corte a laser, que o cara não tem que se preocupar, ou então da guilhotina. Um corte de guilhotina, ou seja, de cabo a rabo. São máquinas antigas. Então, na hora que você vai, é muito difícil o cara falar assim, bom, vamos fazer um software que faça a parte de conjugar materiais para papel. Cada empresa que você vai, ele tem um condicionante diferente, específico para aquela empresa, porque o maquinário dela é diferente. Tá? Por exemplo, tinha uma empresa que a gente fez uma vez, uma consultoria, que ela produzia os fios em bitolas diferentes, né? E deixava os carretéis enormes nos estacionamentos, eles tinham rotulados por A1, B1 e coisa assim, e assim por diante. O cara recebia uma ordem de pagamento e olhava lá no mapinha dele e falava, preciso de, sei lá, 1,5 km desse fio aqui com essa espessura. Ia lá com o tratorzinho dele, pegava,
trazia, desenrolava e cortava. Aí depois voltava o carretel para o estacionamento. Quando a gente fez essa parte da conjugação, eles começaram a juntar os dados para resolver carteiras de vários clientes. Porque daí você tem mais jogo de cintura. Certo? Então, quando o cara ia pegar, ele ia pegar, porque o programa dizia exatamente qual carretel ele pegar. Era o carretel que ele ia usar quase completamente. Se não usasse, ele não, seria refúgio. Né? Então, isso começou a dar um gargalo em outra parte da empresa. É isso geralmente o que acontece. Quando você pega um exemplo e faz uma construir numa fábrica, você tira um gargalo de um lugar e ele vai para outro. Isso é bom, porque daí você vai procurando projetos. Né? Então, é extremamente interessante. Outra coisa interessante que aconteceu era o seguinte: o pessoal da venda, eles já tinham recebido pedidos de outras pessoas. Estava lá já embutido no software. Alguém ligava lá, eu quero tantos metros, não sei o quê. Daí ele rodava o programa e via que o cara pediu 3,5 km de um fio de uma certa espessura. Aí ele pegava, rodava o programa e via que se o cara pedisse 4, e acabava com o carretel. Bom, acabar com o carretel é bom, né? Porque eu vou pegar lá e tá bom. Eu devolvo lá para onde está sendo produzido. Então ele falou, se você não quer levar mais 500, eu faço um desconto. Então começou até a funcionar uma coisa desse tipo. E o contrário também, né? Que o cara quer 3 quilômetros, vai falar, vou abrir outro carretel só para 500 metros. Daí o cara falou, você não quer levar 3 dessa vez? Depois na próxima vez você leva mais. E ficar nessa barganha aí, e acelerou até o processo de venda e agilizou o processo da produção também. Bom, restrições são os condicionantes do problema, né? Que de uma certa maneira descreve a dinâmica do sistema. Né? No caso daqueles problemas que eu tinha falado, eu posso ter aqui a restrição, a capacidade e a especificação da máquina. Bom, fica aqui, vai. Capacidade de especificação das máquinas, o número de clientes a serem atendidos, estoque de mão de obra, imposição de cortes ortogonais ou guilhotinados. Então, se o cara tem um maquinário, por exemplo, a laser, que corta a laser, eu não preciso me preocupar com o corte guilhotinado. Então, a perda é menor. Eu consigo fazer mais jogo de cintura para cortar. Se ele for guilhotinado, ele já tem uma restrição a mais. Tá? Então, é importante. O pessoal fala, vamos fazer então eu estava falando, vamos fazer um software e vamos vender, vamos ficar ricos. Não adianta, cara. Quando você faz numa empresa, você não burra o problema dentro do seu software. Não é um software de prateleira, você tem que customizar. Isso é bom pra gente, porque é vocês que vão customizar. Né? E vão cobrar por hora. Então, isso não faz. Função objetivo. De novo, relacionado com os problemas que eu estava falando. Né? Então, ela mede a eficiência da performance do sistema. Você tem tempo total de produção das tarefas, o número de caminhões que eu vou fazer a entrega, desperdício de material, tempo de setup de máquina. Né? Porque se você quer desperdiçar material, você corta, tem padrões de cortes, vários padrões de cortes, para conseguir minimizar. Você vai no jogo, vai tentando acertar com as carteiras de pedido. Ao fazer isso, essa máquina que corta, ela pega mais ou menos essa distância aqui dessa sala, só que vai até a escada lá que vocês sobem para a sala da Márcia. É uma máquina enorme. Tá? Então o cara, para mudar a faca, para cortar um padrão de corte, ele pega 3 funcionários e demora 40 minutos. Certo? Então o que pode acontecer? Você faz um programa para diminuir o desperdício, né? Minimizar o desperdício, e daí para ser rodado na semana de segunda a sexta, certo? Aí você começa a produção, está rodando numa boa, daí seu melhor cliente fala, pô, cara, eu não quero
eu queria 400 toneladas, mas eu acho que eu vou precisar de 500. Você não fala não para o seu cliente, certo? Só que daí você roda o programa de novo e você vê que o deadline não vai ser satisfeito. Por quê? Porque você continua minimizando o desperdício. E ao trocar padrões de corte para cortar de acordo com as várias demandas, o cara vai ter que ir lá mexer na máquina, certo? Então você associa à função objetivo uma segunda função que seria minimizar o setup de máquina. E daí você talvez consiga resolver o problema. E dá pesos. Olha, o desperdício vai valer para mim 70%, o setup de máquina 30%. E assim por diante. Elementos tão básicos daí, né? Não, problema de corte. Essa primeira parte aqui à esquerda são os cortes de... Vamos ver se funciona aqui. Eu sempre aperto, mas acaba apertando também. São rolos, tá? São rolos PS, que são a matéria-prima. E aqui é onde eu quero cortar. Então essa aqui é a minha demanda, os rolinhos pequenininhos. Então, por exemplo, isso aqui é um padrão de corte. E sobrou isso aqui. Obviamente, eu não vou cortar tudo com ele, porque senão não satisfaz a demanda. Tá? Então, você tem que fazer uma combinação desses padrões de corte. Você tem vários padrões de corte. Você pode ter, por exemplo, para 20 itens, 20 tamanhos diferentes, você pode ter milhares de padrões de corte, milhões. Depende do tamanho da sua bobina mestra. Eu fiz um programinha, só para brincar, em VBA. Não sei se foi VBA ou Python, porque eu me aposentei, daí eu vou começar a aprender Python. Depois que eu falei Python, eu comecei a aprender Python. Daí comecei a fazer, inventar várias coisas. Uma dessas foi inventar, gerar todos os possíveis padrões de corte. Olha, eu peguei, sei lá, 10 itens. Se os itens são muito pequenos e você tem estoque, matéria-prima grande, ele gera milhões, não parava, está gerando. E isso aí, então quer dizer, existem maneiras mais eficientes de fazer isso, né? A gente geralmente usa um método chamado Equilibrium, que facilita muito, você não precisa gerar todos os padrões, você vai só nos que interessam. Ele tem uma pequena dificuldade que você tem que relaxar o problema, isso aqui é um problema inteiro, né? Eu não vou fazer 6 e-mails dessa demanda aqui, né? Então isso aqui é o valor que eu preciso é inteiro. Mas você relaxa isso aí, vai ter uma solução que vai ser contínua, e depois dessa solução você inventa uma maneira de integralizar sem perder o desperdício total que você tinha antes. Tá? Então, a primeira parte é a parte unidimensional. A parte da direita é a parte bidimensional, que são problemas de estoque também. Então, isso aqui é um padrão de corte, onde ele desperdiça isso aqui. Tá? Existe uma maneira também de criar esses padrões por algoritmo. Ok? Então, os parâmetros são exatamente quanto que eu vou ter de matéria-prima, qual vai ser a minha demanda. Então, tá mais ou menos exemplificado nessa figura. Na parte de variável de decisão, eu quero saber quantas desses padrões de corte eu vou cortar, quantos rolos, quantas matérias-primas. Tá? Então, é uma coisa que eu tenho que decidir para minimizar o desperdício. Na parte de bidimensional também é a mesma coisa. Eu vou passar um pouco rápido nisso aqui, mas porque o que me interessa é mais para frente. Característica do corte, atendimento da demanda e tudo mais. Muito bem, função objetivo, eu posso ter tempo de setup, perda de matéria-prima, desperdício, estoque intermediário, porque, por exemplo, tem fábricas que o cara corta e provoca o estoque aqui. Só que ele juntou carteira de pedido de vários clientes. Então ele tem que manter essa informação, porque senão o que acontece? Se cair estoque em cima dele, ele morre, né? Porque o cara vai cortando e vai criando estoque do lado dele e ele não sai. Quer dizer, ele tem que chegar uma hora que ele tem que parar e mandar esse negócio para a expedição. Ok? Então a parte de estoque intermediário também é importante. Depende do que está, do que tipo de material você está trabalhando. Olha, esses aqui são o tipo de rolos, né? Aqui são as chapas, as bobinas de aço para cortar, para fazer os fogões. Aqui a parte de bobina junto, que seria para cortar os papéis.
E isso aqui é o tamanho da máquina. Se você olhar... Não está... Por aqui, deixa eu ver. Na próxima. É na próxima. Olha, tá vendo essas coisas amarelas? São as facas. Então, isso aqui é exatamente aquele rolinho, ou seja, nós temos uma bobina enorme que forma uma bobininha que está representada por aquela demanda e, de acordo com pelas facas, eu estou produzindo esse padrão de corte. Se eu mudar esse padrão de corte, eu tenho que ir lá e mudar aquelas facas. Tá? E demora cerca de, dependendo, nesse caso, era 40 minutos, 50 minutos, você pega 3, 4 funcionários para fazer isso. Bom, solução factível. Você tem, de acordo com os condicionantes que você vai ter do problema, você vai formar uma região factível, ou seja, onde o ponto nessa região obedece a todas as restrições. E o que você quer aí dentro? Você quer o melhor ponto. Tá? Então você vai ter uma função, no caso aí não linear, e daí vai ser uma solução ótima dentro dessa região. Então, basicamente, o problema de matemático seria maximizar ou minimizar uma função. Aqui estou generalizando, não estou falando se é linear ou não. As restrições também podem ser não lineares ou lineares. Elas podem estar, as variáveis podem estar canalizadas. Elas podem ser maior ou igual, menor ou igual, igual. Então, esse é o problema geral. Tá? Em programação linear que vocês estão fazendo ou vão fazer, a função objetivo é linear, as restrições são lineares. Bom, classificação dos modelos. Se tem restrição, como a natureza das variáveis e natureza dos objetivos e tudo mais. Vamos passar um a um. Eu posso ter uma otimização restrita, ou seja, não tem restrição, você quer minimizar uma função. Você quer saber qual o menor caminho saindo da tua casa para a casa da tua namorada. Você roda o programinha e você dá lá. Aí você percebe que esse caminho passa por um semáforo, tem muito roubo. Aí você fala, não, eu quero o menor caminho, contanto que não passe por esse semáforo. E daí você já está restringindo o seu problema. Tá? Então é otimização restrita. A natureza das variáveis. As variáveis nós podemos ser variáveis discretas, né? Repara que pertence a são elementos de um conjunto. No caso aqui você vê, tem meio galão. Isso aqui não é inteiro, mas pertence ao conjunto do que eu estou trabalhando. Então, a variável vai dizer a informação discreta, a variável discreta é um elemento desse conjunto. Problemas contínuos, você tem a região contínua, é a otimização não linear, otimização linear, modelos estáticos, né? E modelos dinâmicos. Modelos estáticos, geralmente, o cara usa para ter uma ideia de quanto material ele vai comprar. Por exemplo, a Unisoma que veio aqui, eles fizeram um projeto para a Sadia, né? E é enorme o negócio, né? Quer dizer, você tem várias granjas, tem curvas de crescimento do frango, tá? E você, por exemplo, essa curva é uma outra aqui, mas ela chega uma hora que o frango ele está comendo, ele está ganhando massa. Mas chega uma hora que ele não ganha mais massa, ele só está comendo. Então isso é um prejuízo, é hora de matar o bicho. E aí são várias granjas, então são caminhões levando esse... É uma carnificina, gente, porque os caras chegam lá, vão pendurando os franguinhos, vão passando de cabeça para baixo, já passa um negócio que corta a garganta do bicho, espalha sangue. Você vê um negócio desse, nunca mais come frango. Mas funciona, tá? Tem câmeras que o cara vê se o frango é inteiro, ele tem um probleminha, sei lá, um pouquinho menor que a outra, o cara não vende como frango inteiro, então já desvia para ser cortado, por exemplo. Até isso, os caras automatizam, tá? Bom, esse problema, para o cara saber de que granja ele vai pegar, quanto que ele vai produzir, onde que ele vai jogar na máquina e tudo mais, é um problema enorme, tá? Mas o cara que faz a embalagem, por exemplo, para a família inteira, ele não precisa rodar o programa dinâmico. Basta ele ter um programa estático, para ele ter uma ordem de grandeza de quantas embalagens vai ter que comprar. Então, o dinâmico eu rodo está todo dia, durante um ano. O estático eu posso rodar um mês a mês, para ter uma ideia de quanto eu vou precisar daquele material de embalagem para aquele tipo de frango. Tá?
Então o estático é menor, é mais rápido e dá uma ideia de a magnitude do que está trabalhando. Otimização escalar, um só objetivo. O objetivo aqui que eu comentei, por exemplo, no exemplo do desperdício, né, do corte de papel. Eu podia ter só desperdício e escalar. Se eu quiser juntar os dois, eu posso juntar uma coisa escalar dando pesos. Ou então posso considerar dois objetivos. Aí é outro método, é outra ferramenta do que vocês estão aprendendo em PL. Se eu juntar os dois, fica escalar, mas eu tenho que dar pesos com importância. Tá? Otimização numérica, você vai ter valores. Combinatorial, você pode ter um gráfico, você vai ter só a configuração da solução. Tá? O problema da combinatorial é isso aqui. O tempo de resolução cresce exponencialmente com o aumento de variável. Então você tem um problema pequenininho que era o carro, 5 máquinas, 5 tarefas e 2 máquinas. Aí você manda, ok, funcionou legalzinho, rapidinho. Aí você aumenta para 6. O tempo já começou a ficar mais apertado. Você aumenta para 10, ferrou. Que é exponencial. Tá? Então geralmente o pessoal faz um modelo para mostrar que realmente está entendendo o problema. Inclusive é bom fazer um modelo para você começar a ter uma ideia melhor do modelo, do problema que você está trabalhando. Mas na hora de resolver paixão de fábrica, os caras partem para o heurístico ou meteorístico. Então, mais ou menos resumindo, né, a gente tem um problema, observa o sistema, coleta dados, faz um modelo matemático, valida ele. Se validar, eu implemento ele serve como auxílio a tomar decisão, análise de eficiência, senão eu volto lá para cima e retiro, porque alguma coisa está errada. Tá? Então, geralmente, o cara fala, não, está errado. Bom, está errado é porque faltou alguma informação. Eu me lembro uma vez que eu fiz um modelo para o pessoal da física, trabalhar com filmes finos, eles deram todas as informações. Você vê que eu falei inicialmente que o grande problema nosso é conversar com o pessoal de fábrica. Na verdade, você tem dificuldades com o pessoal de áreas diferentes. Então o cara foi aqui, olha, isso aqui é o problema, tem que minimizar isso aqui, fazer um ajuste e com o conhecimento que eu tenho e coisa e tal. Fizemos um modelo e eu mostramos a curva para o cara. O cara falou, está errado. Mas por que está errado? Não, a função tem que ser monotônica. A função tem que ser côncava. E aí você vai e modela as derivadas do que seria a função e consegue obter o que o cara quer. Então depende muito, as pessoas que conhecem muito o problema, que estão acostumadas a mexer com o problema, elas têm na cabeça o problema muito bem definido. Quando elas falam a alguém, elas acham que já falou o suficiente e na verdade não aconteceu isso. Eu queria dar um exemplo aqui. Se eu pegar um problema simples que a gente chama de designação, tá? Que você designa homens às tarefas, tá? E essas arestas aqui definem quão bem o homem 1 faz a tarefa 1. Então, define pelo P1, homem 1, tarefa 1. Esse aqui, o homem 1, tarefa 2. E assim por diante. Cada homem vai ter arestas conectando as tarefas em a medida. Pode fazer isso, por exemplo, se você quiser fazer eu chamo de natação do sistema conjunto, cada um nada um estilo, né? Então você marca o tempo dos andadores e tenta montar aí melhor equipe que você pode, né? Certo? Associar os nadadores ao estilo. Tá? Isso pode ter um exemplo de utilização. Mas aqui é homens a tarefas, tá? O que eu quero? 70 homens a 70 tarefas. Cada homem deve ser associado a uma única tarefa, porque tem 70 homens, então tem 70 tarefas, só é uma maneira de designar. E cada tarefa deve ser associada a um único homem. Tá? O desempenho de cada homem na realização da tarefa é conhecido, essa parte que é o dado. Então eu quero fazer um problema que maximize a melhor designação dos homens às tarefas. Ok?
Se eu pegar isso aí e pensar que uma solução pode ser um vetor de 70 posições, por exemplo, ela poderia ser a solução 1 e aqui a solução 2, onde o componente do vetor, a viésima componente do vetor, tem um índice lá que denota o homem que está sendo... Né? O índice do vetor é a tarefa e o conteúdo é o homem. Então tem desempenho 1 e desempenho 2. Se eu fosse ver todas as maneiras possíveis de fazer isso, dá em torno de 70, dá 70 fatorial. Isso é maior que 10 a 100. Cara, 10 a 100 é um número muito grande. Tá? Suponha que se a gente tivesse um computador que pudesse examinar 1 bilhão de designações por segundo, ou seja, eu nem vou contar o tempo de construir a solução. Ele já recebe a solução e só avalia o desempenho. Vê lá os pezinhos, vai somando e coisa e tal. Tá? Esse computador faz uma desses cálculos 1 bilhão por segundo. Tá? Um computador razoável. A pergunta que eu faço é, se esse computador estivesse trabalhando nesse problema aí, desde a época do Big Bang, que dizem que foi aproximadamente 15 bilhões de anos, né, ele vem mudando, hoje teríamos a solução? Então tem um computador que avalia 1 bilhão de designações por segundo, eu estou rodando ele desde a época do Big Bang, tá? 15 bilhões de anos atrás. Teremos a solução para 70 fatorial? Bom, obviamente a resposta é não, porque senão acaba a brincadeira aqui, certo? Mas, não. E por que não? Porque se você fizer o cálculo, né, 10 a 9 bilhão, um dia tem 86.400 segundos, um ano vai ter 3 milhões e 150, é isso aí? 3 milhões e 153, não, 31 milhões e 530 mil ciclos. Isso quer dizer o seguinte, que ele poderia fazer, eu ia colocar um ponto aqui, soma-se os expoentes, 10 a 9, dá em torno de 10 a 16. Ó, se eu pegar desde a época do Big Bang, que são 15 bilhões, multiplico isso aqui por 15 bilhões, dá na ordem de 10 a 25. Isso é muito, nem chego perto dos 10 a 100, certo? Você está longe. Então, eu vou pegar e preencher a Terra com esses computadores, tudo trabalhando em paralelo. Né? Pode colocar em cima do mar, faz de conta que a gente tem um bloquinho todo conectadinho, tá? Desde a época do Big Bang. Todos esses computadores trabalhando em paralelo, eu teria hoje a solução. De novo, a resposta é não, acaba e está muito cedo para acabar. Não. Por que não? Porque o raio da Terra, 6.370 km, aí tem a superfície, calculei como se a superfície do meu computador, eu tenho lá, dá por isso aqui, e se você fizer as contas, na ordem de 10 a 42, está longe de 10 a 100 ainda, né? Agora tem uma pergunta que vocês podem responder. E se houvesse 10 a 50 terras, todas elas preenchidas com tais computadores trabalhando em paralelo desde a época do Big Bang? Sim ou não? Essa vocês podem responder, né? Uma terra só com todos os computadores dava 10 a 42, certo? 10 a 50 terras vai dar o quanto? Da ordem de 10 a 92. Então ainda não. Não. Aí vamos piorar um pouquinho mais. E se houvesse 10 a 50 terras, todas elas trabalhando, preenchendo com tais computadores, trabalhando desde a época do Big Bang, até que o Sol se torne uma imensa pedra de gelo. Teremos a solução? Não? Eu não sei quando o Sol vai se tornar uma imensa pedra de gelo, então eu respondo talvez. Bom, isso mostra para vocês, se a gente fosse tentar enumerar explicitamente uma maneira de fazer, pode ser muito complicado, pode ser um pouquinho demorado. Algumas enumerações até implícitas são um pouquinho demoradas, tá? Então, o que eu fiz aqui?
a gente vai tentar modelar esse problema. Tá? Eu vou definir uma variável que ela só tem duas possibilidades. Ou ela é 0 ou ela é 1. Se ela for 1, significa que o homem I, que ela é X e J. Então, o primeiro índice significa homem, relacionado com homem. E o índice J significa que está relacionado à tarefa. Tá? Então, vai ser 1 se o homem I está associado à tarefa J. 0 caso contrário. Os parâmetros, os dados, a performance. Medida de performance que o cara, quão bem o homem I faz a tarefa J. Então, quais são os nossos condicionantes? Eu falei lá que cada homem pode executar apenas uma tarefa. Certo? Então, se eu tiver... Como que eu escrevo? Eu tenho que escrever matematicamente o que eu estou verbalizando. Tá? Como eu definir uma variável binária, só pode ter dois valores, repara que não está entre 0 e 1. Ela é 0 ou é 1. Se eu quiser associar o homem 1, eu escrever uma maneira que impeça que o homem 1 trabalhe em mais de uma tarefa, como é que eu escreveria isso? Eu teria que pegar, fixar o primeiro índice, que é o homem 1, certo? E o índice I é o índice que relaciona ao homem, e variar o índice J, que relaciona a tarefa. Tá? Se eu pegar, falar que x11, ou seja, o homem 1 associado à tarefa 1, mais x12, ou seja, o homem 1 associado à tarefa 2, até x mais x de 1,70, o homem 1 relacionado à tarefa 70. Como que eu garanto que esse homem não vai ser designado a mais de uma tarefa? Isso, já apontou o dedinho, espero que seja não seja um xingamento. Ou seja, se eu pegar o somatório, isso, e fizer igual a 1, só há uma possibilidade, porque cada variável só pode ter 0 ou 1. Se eu forçar esse somatório a ser igual a 1, o homem 1 é só designado para uma tarefa. Ok? Eu faço a mesma coisa para a tarefa 2. E vou fazendo para o homem 3, assim por diante, até chegar ao homem 70. Tá? Então, isso aqui, esse primeiro bloco de restrições, ele impede que um homem seja designado a mais de uma tarefa. Acabou? Não, porque a gente pode ter a seguinte situação. O homem I está associado à tarefa K, só uma tarefa. Legal. O homem J está associado à tarefa K, só uma tarefa. Mas está errado, porque também preciso que cada tarefa seja designada a um único homem, porque eu tenho 70 tarefas, 70 homens. Tá? Então o que eu tenho que fazer? A mesma coisa que eu fiz com os homens. Seria o bloco 2, ou seja, cada tarefa pode ser executada apenas por um homem. E daí faço o mesmo, só que agora eu fixo o segundo índice, o índice J, que é o índice que refere à tarefa, e vario o índice dos homens. Então, x1, que é o homem 1 à tarefa 1, x21, homem 2 à tarefa 1, e assim por diante, tem que ser igual a 1. Tá? Mesma coisa, tarefa 2, e assim por diante até a tarefa 70. Isso de uma maneira mais concisa, para ser escrito assim. Então aí eu impeço que uma tarefa seja executada por mais de um homem. Tá? Eu tenho aí uma restrição de integralidade, na verdade esse problema é binário, ou seja, só pode assumir dois valores, 0, 1, e o problema seria matematicamente escrito, matemática mais conciso assim. Muito bem. Se eu peguei esse problema com 70 homens e 70 tarefas, gerei performance e resolvi. Ele resolveu em 0,25 segundos, que é um pouquinho mais rápido do que alguns bilhões de anos, certo? Na verdade, esse problema tem uma característica, problemas de desligação, problemas de transporte, vocês vão ver em Viena, já viram. Eles têm uma característica interessante, que apesar de serem inteiros, a matriz corresponde a esses problemas, a gente fala que é totalmente unimodular. Então, o determinante dele é -1, 0, 1.
E isso garante que se o lado direito for inteiro, a solução é inteira. Então eu posso resolver ele com um problema contínuo, ou seja, com PL, que é rápido. O problema do programação inteira é que eu tenho que aplicar vários PLs para resolver, até que eu chegue num ponto inteiro. Agora, se ele pode ser escrito com um problema de programação linear, ele vai ser muito rápido, tá? Bom, vamos supor agora que vocês tenham que resolver esse problema no trabalho de vocês. Você tem 4 tarefas e 4 homens, e vocês vão fizeram o curso de programação linear com a professora Márcia, com a professora Kelly, e tem que resolver. O seu gerente pediu para você resolver, então você tem que vir com uma solução. Como é que vocês fariam? Vocês vão usar a sua intuição como uma maneira de tentar resolver isso da melhor forma possível, né? Por exemplo, gera um índice aleatório de 1 a 4 inteiro e associo ele a uma tarefa aleatória de 1 a 4 inteiro. Pode ser uma maneira. Mas aqui existe o que a gente chama de estratégia gulosa, estratégia gananciosa, né? Que o cara olha, ele é uma estratégia míope. O cara olha e vai pegar o melhor valor possível. Qual o melhor? Se essa matriz aqui significa performance, qual a melhor performance possível? É o 9. Concordo? Então 9 aqui. E isso eu associo agora, significa que o homem 1 faz a tarefa 3. Tá? Ai, só isso? Nossa Senhora. Então, como eu associei ao 9, ao homem 1 com a tarefa 3, eu não posso mais ir naquela linha, naquela coluna. E assim vai, até que eu... aí eu pego a submatriz resultante, pego o melhor valor, e assim vou gerando desempenhos, até que o desempenho total, usando essa heurística gananciosa, dá uma performance de 20. Se eu resolver isso com um modelo, eu consigo uma performance melhor, 22. Ou seja, um problema é tão pequenininho, eu já pedi 10%. Imagina isso na indústria, o 10% se ganhar para o cara, aí vai dar beijo nas pessoas que né? Eu tenho um aluno de mestrado que trabalhou com um problema de otimização da Pando. Tinha 1.500 produtos. Fizemos um modelo que tal rodava, não rodava com 6. Então ele pegou, usou uma meteorística, resolveu, ficou muito melhor que os caras faziam na mão e todo mundo ficou muito agradecido. Aí no doutorado, falei, vamos estudar a teoria podética desses problemas, ver se a gente consegue deixar essa formulação mais forte e conseguir resolver de maneira exata. Bom, ele conseguiu. Hoje a gente consegue resolver 2.500 problemas. Aí eu peguei e fomos olhar o quanto que ele tinha economizado fazendo de maneira exata e quanto que ele tinha obtido com maneira meteorística. Dava em torno de 4%. Cada porcentagem o cara ganha uns 5 milhões. Tá? Então, porque é volume, é muito volume. Né? Então, um pouquinho que você consegue melhorar dentro da indústria com bastante volume, você vai ser bem avaliado. Tá? Rapidamente aqui, quantos minutos mais? Flowshop é uma estrutura de trabalho, onde é o seguinte, você tem que esquematizar 2 tarefas em 4 máquinas. Tá? Os tempos de processamento, a tarefa 1 na máquina 1, na máquina 2, na máquina 3, na máquina 4. E o Flowshop é o seguinte, eles começam todo com a tarefa 1 e acabam com a tarefa 4. Ou seja, ele faz a tarefa I, se ele fizer antes a tarefa I menos 1. É nessa ordem, não posso ficar, coloco aqui na tarefa 1 para fazer na máquina 4, depois volto para 1. Não, começa tudo na 1, depois ele acabou, passa para 2, acabou, passa para 3, acabou, passa para 4. Tá? Isso aqui, se Deus me ajudar, vai. Bom, então tá aqui, é o mesmo problema. A tarefa 1 aqui são os tempos, tá? E daí eu fiz, usando, como eu disse, né, eu estou aprendendo o VBA, daí eu fico me divertindo. Então eu fiz aqui, ok, eu vou alocar a máquina 1, começando pela tarefa 1. Então se eu começar pela tarefa 1, eu aloco a tarefa 1 aqui e a tarefa 2 aqui.
Aí eu já posso colocar a tarefa 1 aqui, porque ela já acabou. Mas não posso colocar a tarefa 2 aqui. Por quê? Porque ela não acabou ainda, só posso colocar daqui para frente. Tá? Então vou alocar agora a máquina 2. Então a máquina 2 vai ser assim. Repara que cada um desses aqui, as unidades de tempo estão sendo aqui. Aqui embaixo está falando quanta unidade de tempo eu já gastei. Já gastei 6. Se eu for para a máquina 3, aloco aí e vou para a máquina 4 e dá 14 unidades de tempo. Ok? Daí eu vou fazer a mesma coisa para começando com a tarefa 2. Tem duas situações, né? Eu começo com a tarefa 1, eu começo com a tarefa 2, é verdade? Então não é, parece ser simples esse problema. Eu começo com a tarefa 2, aloco a tarefa 1, daí eu vou para a máquina 2. Tá vendo que só posso alocar depois de ter acabado, né? Aí eu vou para a máquina 3. Repare que tem um gap enorme aqui. E na máquina 4 eu coloco aqui. E daí só posso colocar a tarefa 1 aqui. 14 unidades de tempo. Certo? Se eu fizesse um modelo matemático, eu iria obter essa solução. O que nós estamos querendo aqui? Nós estamos querendo esquematizar as tarefas nas máquinas e que elas saiam mais rapidamente dos sistemas. Ou seja, a minha produção seja mais eficiente. Então, na nossa cabeça, quando a gente faz uma heurística, a gente pensa, bom, se eu quero minimizar o tempo de saída das tarefas do sistema, eu não posso deixar a máquina ociosa. Certo? Então, eu pego e vou fazer a ociosidade como eu mostrei para vocês. Só que, se eu fizer isso aqui, ou seja, se a tarefa 1 acabou aqui, eu poderia ter começado aqui. Eu não comecei com ela aqui. Deixei acabar a tarefa 2, coloquei ela aqui, coloquei a tarefa 1 aqui. E daí, eu vou para a máquina 4, eu posso colocar 12 unidades de tempo. Bom? Então, isso significa que quando você faz um modelo, não tem intuição, não tem nada, você não pode se enganar por nada, a não ser pelos dados. E, bom, rapidamente, esse segundo aqui, eu só queria mostrar para vocês que essa historinha aqui, que o estudante universitário que estuda em uma cidade diferente da cidade que moram os pais, está precisando de mais dinheiro, o pai gostava de desafio, o filho mandou isso aqui. É uma besta, né? Porque se o cara resolver errado... Bom, ele mandou ao pai, send more money. Certo? Então, quem tiver interesse, tente resolver isso aqui manualmente. E repara que isso aqui são dígitos. Certo? O maior valor que pode ter aqui, como as letras são diferentes, é 9,8. 17. Então, o M tem que ser quanto? Foi uma casa para a esquerda, só pode ser 1. Concordam? Todo mundo consegue ver isso aqui, né? E daí você começa a brincar e resolve o probleminha. Isso manualmente. Só que, como eu falei, eu estou aposentado, estou tentando arranjar coisa para fazer, eu escrevi isso com um modelo matemático. E daí descobri uma coisa muito interessante, porque quando eu fiz a mão, eu falei, o M é 1. E daí foi, a partir daí, achei uma solução. Com o modelo matemático, eu sei duas soluções. Com M 0 também. Bom, matematicamente pode ser 0 aqui, você vai ter 3 dígitos aqui e acabou. Certo? Daí eu forcei que M tem que ser 1, daí eu tive o resultado que eu obtive. Mas quem tiver interesse pode tentar resolver manualmente ou então escrever um modelo matemático. O modelo matemático tem muito a ver com o que a gente viu da designação dos homens nas tarefas. E essas letras aqui têm que ser diferentes, né? Então, uma letra não pode ser designada a um número igual. Não é isso. Bom, é isso que eu tinha a apresentar. Espero que vocês tenham uma ideia mais ou menos da importância da modelagem, tá? E façam programação linear e programação inteira. O que mais? PCP, Programa de Controle de Produção. São tudo cursos que são eletivos agora, né? Mas são cursos da área de pesquisa operacional que dão uma boa visão para vocês do que acontece na prática. Tá bom? Obrigado. Tem perguntas? Não, o que aconteceu em Guarapuava, eu não posso falar. Eu me ferrei só. A Sandra disse, bom, é que a Sandra também o John deu a palestra ontem, falou que ele e o Silvio, nós vimos dar aquele curso para professor de universitário, né?
lá no interior do Paraná, Guarapuava. E eu tinha o quê? 21, 22 anos. E ia com os dois. Então, quando eu tentava tirar sarro de um, o outro defendia. E eu só levava. Então foi a viagem inteira assim, durante uns 2, 3 anos. Eu só levei. Então, quer dizer, peço para contar uma história. Ou seja, é mentira o que ele vai contar, mas vai ser engraçado, porque o Johnny faz a coisa ficar engraçada. Obrigado. Alguém tem mais alguma pergunta para o professor Moretti? Não, não pode. Ah, tem segurança. Sacochila. E, pessoal, um recado aí. Bom, mesmo esquema de ontem, ninguém vai embora, fica para a palestra da professora Sandra, porque além de ser muito legal, no final vai ter um brinde e o de hoje é especial. Vamos agradecer mais uma vez, professor Moretti. Olha, tente fazer o desafio. Eu esqueci de colocar meu e-mail aqui, mas se alguém quiser fazer e mandar e-mail para mim, para ver se está certo, eu respondo.